parábola na Bíblia, em Mateus 20, muito conhecida, que eu diria que essa parábola, ela resume todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela conta a mesma história que a Bíblia toda conta, o tempo todo. A reação do homem natural na parábola, dos homens na parábola, é a mesma reação do homem natural, que ele se diga ímpio ou um cristão nominal, é a mesma reação sempre. Então eu diria que essa parábola é um grande resumo de toda a Bíblia, e essa é também um grande resumo de sempre como o homem reage à realidade daquilo sobre o que a Bíblia é. De Gênesis e Apocalipse nós podemos ver isso. Nesse pequeno trecho que eu separei, diz assim: dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero do que é meu? Ou você acha mal por eu ser bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós conhecemos essa parábola, né? O dono das terras saiu a chamar pessoas a trabalhar às 6 da manhã, e depois chamou às 9, e depois foi chamando, e alguns trabalhadores ele chamou já no finalzinho do dia, eles trabalharam praticamente nada, e na hora de pagar, ele começou a pagar por aqueles que chegaram por último, e não pelos que chegaram primeiro, e ele pagou 1 denário a esses homens. Os que estavam lá atrás pensaram: nós vamos receber mais, eles chegaram quase agora, e nós chegamos bem cedinho. E quando eles receberam a mesma coisa, eles estavam recebendo justiça, foi o combinado, foi a lei, né? Foi o que estava combinado lá na frente. Os primeiros que não tinham feito praticamente nada, eles receberam graça, não é? Mas você vê, há uma reclamação, há um coração contrariado, e a resposta de Deus é a resposta para todo homem: eu não posso fazer o que quiser do que é meu. É mal aos teus olhos, eu não estou sendo justo com todos. Ou seja, Deus sempre é justo ou gracioso, Deus nunca é injusto. Todos os homens, no céu e no inferno, receberam graça ou justiça, nunca ninguém recebe injustiça. Como eu disse, essa parábola é o resumo de toda a Bíblia, e a reação a ela é o resumo de todos os homens naturais, ou todos os corações que não foram abertos para ver as maravilhas de Deus, como estávamos orando, lembrando do Salmo, sempre reagem igual, e nós podemos olhar isso em toda a palavra de Deus. Nós queremos fazer isso. Se nós retornarmos aos primeiros livros da Bíblia, a primeira pessoa que começa a revelar esse Deus dessa parábola, esse Deus que vai falar: eu não posso fazer o que quiser do que é meu, é mal aos teus olhos, eu estou tirando algo de alguém, eu não sou sempre justo, ou então totalmente generoso, e tudo que eu faço e decido não é com aquilo que é meu e não é de ninguém. Então a primeira pessoa separada para falar sobre isso é Moisés. Quando você olha para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você começa a ver traçadas as linhas do Deus dessa parábola, que vai continuar sendo traçada por toda a Bíblia até o último livro, não é? Sem em nenhum momento um dos escritores bíblicos dá uma pincelada que é diferente da pincelada inicial. Cada vez mais o quadro fica mais claro, mais nítido, mas todos eles pintam a mesma coisa, o Deus que essa parábola expressa, e eles sempre pintam a mesma coisa, a reação que o coração natural tem a essas realidades. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. É óbvio que grande parte da história desses 5 primeiros livros ele não estava vivo, não é? Mas ele é inspirado pelo Espírito de Deus. Jesus afirma isso, não é? Em Mateus 19, 8, Marcos 12, 26, João 5, 46, 47, 7, 19, Jesus afirma de novo que Moisés é o escritor
desses livros. Assim também faz o apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 5. Então, como Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio, ele é o primeiro a dar as pinceladas do Deus soberano, do Deus que tem um plano eterno e do Deus que faz tudo conforme Ele quer. Não é? E ele é o primeiro, então, a registrar as coisas nas quais algumas pessoas loucamente ou negam, ou pregam, ou até pregam empolgados, mas para logo depois dizer que aquilo não é a coisa fundamental, quando na verdade toda a Bíblia é só sobre isso. Toda a Bíblia é sobre as doutrinas da graça, toda a Bíblia é sobre um Deus soberano e sobre as doutrinas da graça, o plano eterno de Deus e como Ele age. Então, se você tirar isso da Bíblia, se você achasse que isso não é as doutrinas fundamentais, você não fica com nada na Bíblia. É como você pegar aquela parábola, tirar o Senhor, tirar Ele fazer o que Ele quiser, tirar a graça daquela parábola e falar que ainda ficou alguma coisa. A gente não tirou o essencial, você acabou com a história, não tem mais nada lá. Se você tirar isso da parábola, os últimos sendo os primeiros, ou seja, Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios, escolhendo os que nada são, os que vão receber as coisas não como um salário, porque o salário é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a sua graça. Então, é inacreditável Moisés ter tido essa visão de Deus e as pessoas ainda hoje terem dificuldade com essa visão que foi pintada perfeitamente de Deus em cada linha da Bíblia. Porque o que Moisés tinha? Moisés não tinha, tudo que Moisés tinha, e o povo de Israel, que ficou no Egito aqueles séculos, era aquilo que Deus tinha ensinado a Abraão. Mas você vê, são coisas muito tênues, perto da revelação que Deus vai fazer sobre si mesmo, a partir de então, a partir de Moisés. Mas Moisés foi criado num povo que tinha aquela cultura oral a respeito daquelas coisas que Deus falou a Adão, a Abraão, mas ele não tirou, ele não dá uma pincelada que não seja dentro daquilo que começa a mostrar esse Deus totalmente glorioso, soberano e que flui nessas doutrinas da graça. Ele foi educado não se tudo que ele tivesse recebido foi o que Deus falou com Abraão. Você vê que ele teria linhas muito tênues. É para Moisés que Deus se revela como grande eu sou, e todas as coisas que nós vamos conhecendo a respeito de Deus. Mas Moisés foi educado, a Bíblia diz em Atos 7:22, em toda a sabedoria dos egípcios. Nós sabemos que ele recebeu uma educação que veio da família de Faraó, em todo o seu paganismo, aquele paganismo galopante do Egito. Foi nisso que ele foi criado, é nisso que ele foi instruído desde a infância. Aquelas coisas a respeito do que Deus tinha falado a Abraão, que são tênues, perto da verdade que nós conhecemos, você pode dizer, pode ter chegado a ele quando sua mãe foi a sua babá, não é? Mas ele foi educado, ele foi imerso na cultura pagã. Então, quando ele registrou, você vê que ele registrou pura sabedoria divina. Por isso que Jesus fala que ele escreveu, a Bíblia quer deixar claro para nós que toda a percepção da realidade que Moisés tinha de Deus não veio da sua cultura, que era uma cultura pagã, sem Deus, não veio de lugar nenhum, não veio deste mundo, não é uma coisa que ele descobriu, não é? Deus colocou ele numa perspectiva eterna. É inacreditável que alguém, há 4.000 anos atrás, não é, pode ter tido essa visão, tendo sido criado num mundo totalmente pagão, e hoje ainda haja pessoas ou com dificuldade, ou dizendo que isso não é o centro da palavra de Deus, quando essa é a única história da palavra de Deus. Não é que existem muitas histórias ou muitos núcleos, e esse é um núcleo importante, esse é o núcleo. Como eu disse, aquela parábola é o resumo da Bíblia inteira. Então Moisés foi o grande libertador de Israel no Êxodo, designado por Deus, foi o líder da nação nas peregrinações no deserto. Ele recebeu a lei no Monte Sinai e ele foi o autor do Pentateuco.
Então, como era de se esperar, sobre o que Moisés escreveu? Ele escreveu sobre um Deus soberano, sobre a soberania de Deus. Ele escreveu sobre as doutrinas da graça. É isso. Essa é a respeito do que é cada livro que ele escreveu. Como eu disse, cada livro da Bíblia, todo livro da Bíblia, aquela parábola é um resumo perfeito disso. E ele começa como um Deus criador, soberano. Esse é o livro de Gênesis. Gênesis é o livro das origens, e é isso que quer dizer, né? As origens de tudo, a narração da criação, do princípio da história da humanidade, traça de maneira inequívoca a soberania de Deus. É a primeira página, não é? São as primeiras pinceladas num quadro que vão ser pintada a muitas mãos, não é? Pintado a muitas mãos, até que João dá as pinceladas finais, mas ele traça esse governo supremo de Deus sobre as obras da sua mão. Então você vai enxergar logo no primeiro livro, não é que isso você só consegue compreender quando chegar lá no Novo Testamento e lá nas cartas de Paulo, ou lá no fim, não, isso está em todo lugar. A soberania de Deus na criação, a soberania de Deus na eleição, na regeneração, na salvação, é completamente exposta em Gênesis, não é? Esse livro registra todo o tempo, desde do primeiro verso, que Deus ele fez o que ele quer, ele fez o que ele quis. Deus faz somente o que quer, e Deus faz como quer, e Deus faz quando quer, Deus faz de uma maneira que ele quer. Ele podia fazer de outras maneiras, mas ele faz sempre da maneira que, segundo, como Paulo diz em Efésios 1:11, segundo o beneplácito da sua vontade, não somente na esfera física, mas no seu reino espiritual. Então, todas as esferas da criação, só Deus é soberano. Em todas as esferas da criação, Deus está dizendo para nós, eu não posso fazer o que quiser do que é meu, como naquela parábola. Em todo momento, o coração natural reage como aqueles homens. E Deus vai estar dizendo, eu não sou justo, eu sou injusto. Alguém pode apontar alguma injustiça em mim? Eu não uso de graça e de justiça, não são essas duas coisas só que fluem de mim. Então, unicamente Deus é soberano, mas especificamente Deus é revelado como sendo absolutamente supremo, a outorgar, por exemplo, em Gênesis, graça salvadora, não é? A eleição. Quando Abraão está em Ur dos Caldeus, ele está numa situação ainda pior do que Moisés, não é? Porque você vê em Moisés ainda havia os ecos daquilo que Deus tinha falado a Abraão, mas Abraão não tinha nada de Deus, ele só adorava a lua, a deusa Nana e todos aqueles rituais, e isso é o que o seu avô tinha feito, o que o seu pai tinha feito, e o que ele tinha feito até os 75 anos de idade, até que Deus vai lá e o chama soberanamente. Ele não estava buscando Deus, procurando Deus, ele era um daqueles na praça, sem nenhum interesse, até que Deus foi lá e chamou ele, e todo o livro de Gênesis, como todos os livros da Bíblia, são sobre esse assunto, esse único assunto. Por que Deus criou? Certamente não foi porque Deus tinha uma necessidade de alguém para amar. Deus não precisava nem amar de alguém para amar, nem de alguém para amá-lo. Em João 17:24, Jesus diz assim, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então, em toda a eternidade, Deus gozou do perfeito amor na íntima comunhão do seu próprio ser. Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, eles fruíam relações perfeitas, né, de amor, de deleite, de gozo, e eles bastavam completamente e perfeitamente para suas mentes infinitas, seus corações infinitos, seu ser infinito. Assim, Deus não era interiormente solitário, e nem pessoalmente vazio, não era nem solitário, nem pessoalmente vazio, ele era um ser inteiramente pleno e satisfeito, com aquela alegria, com aquele gozo que eu tinha contigo, aquela perfeição, antes que o mundo existisse,
Então, Deus é completamente contente, contido em si mesmo, completamente satisfeito, contido em si mesmo. Portanto, Deus não criou por causa de uma limitação em seu interior. Nós, homens, criamos coisas e quase tudo que é criado, e isso é um reflexo da nossa imagem, né? Da imagem de Deus em nós. Nós criamos coisas, mas nossas criações, elas sempre têm a ver com necessidades em nós. Nossas vozes não são tão altas, precisamos de microfone, nós não conseguiríamos marcar as horas e acompanhar direito, nós criamos relógios, nós precisamos de luz à noite, nós criamos lâmpadas, nós sentiríamos frio e ficaremos expostos, então nós temos roupas, nós sentiríamos muito calor, nós fazemos um ar-condicionado. Nós temos muitas necessidades, nossas criações elas vão em direção às nossas necessidades. Nós temos necessidade de belezas, de entretenimentos, nós vamos criando coisas que visam as necessidades que nós percebemos em nós mesmos. Mas Deus não criou por causa de uma limitação em seu interior e nem porque ele podia precisar de algo exterior. Então, eu vou dizer, ele criou tudo do nada, somente a fim de expor a sua glória, exatamente para proclamar a sua grandeza, proclamar a sua satisfação, manifestar a sua completude, manifestar quão satisfeito ele está no seu filho, manifestar quão belo, perfeito e maravilhoso é o seu filho, quão grande é o seu amor. Então a razão, a finalidade para a qual todas as coisas foram formadas foi promover a glória, a honra da sua glória, e não para promover sua felicidade. Então nunca pensa que nada do que foi criado, anjos, homens, universo, foi para promover alguma felicidade a Deus, promover uma satisfação a Deus, promover uma alegria a Deus, promover um gozo a Deus que Deus precisava vindo de alguma coisa externa que ele pudesse criar. Então ele, sendo eternamente feliz, não é? O apóstolo Paulo fala sobre o evangelho do Deus feliz. Então, sendo infinito, nada poderia ser acrescentado a ele na sua plenitude, mas ele agiria para transbordar essa plenitude, essa alegria, essa satisfação, esse gozo, que era totalmente centrado em seu Filho. Então todo o universo existe para manifestar a grandeza da glória da graça de Deus. E a gente poderia dizer só isso, de uma maneira simples, mas se nós formos mais olharmos mais para o cerne daquilo que manifesta a glória de Deus, e fôssemos mais específicos, e a Bíblia é mais específica pela razão pela qual Deus criou tudo, para mostrar a sua glória, mas como e o que mostraria mais a sua glória? A Bíblia mostra que Deus brilha mais, manifesta mais a beleza infinita do seu Filho, que é a exata expressão do seu ser, manifestando a glória da sua graça. É exatamente aquilo que a parábola está contando. Não é? Ele fazendo o que ele quer, do que é seu, de uma maneira que mostre mais a beleza infinita. Portanto, esse é o objetivo último e a explicação final para todas as coisas. As coisas que vieram antes da queda, as coisas que vieram depois da queda, e as coisas que virão depois que todas as coisas forem de novo restauradas, e então o juízo de Deus se tiver completamente manifesto, e a graça de Deus plenamente manifesta, que é aquilo que manifesta mais a sua glória, que é a glória da sua graça, que é o final daquela parábola. Ele está sendo justo e gracioso, e Deus decretou desde toda a eternidade revelar então a sua glória, principalmente mostrando a glória da sua graça, e essa é a razão da existência do pecado, do grande Salvador, do homem de dores, não é? E Cristo, Filho de Deus, veio em carne para sofrer e morrer, e por esse sofrimento e morte salvar pecadores indignos como eu e como você, para que a glória da graça de Deus fosse manifesta e vindo sofrer e morrer. Essa é a suprema manifestação da grandeza da glória da graça de Deus. Em outras palavras, Cristo
em seu supremo sofrimento, no momento em que toda a ira infinita do Pai caiu sobre ele mesmo por causa de miseráveis como nós, é a mais clara, mais alta e mais perfeita demonstração da glória de Deus. Falar sobre as doutrinas da graça, da soberania de Deus, e dizer que elas são algo que não são o fundamento e o centro, é jogar toda a Bíblia fora. Cada livro, cada parte. Se isso é verdadeiro, então a verdade assombrosa é revelada que tudo que está acontecendo no mundo hoje é uma parte essencial do universo criado. Não é? Mesmo a beleza estonteante da criação, como a gente vai ver, como o horror da cruz. Não é? E isso é o centro, no qual a grandeza da glória da graça de Deus pode ser mais perfeitamente revelada até do que na beleza do Éden, ou na perfeição do céu, quando nós estivermos lá. Porque você vê que a grande coisa no céu tem a ver com isso. O sofrimento é uma parte essencial dessa tapeçaria do universo, e nós podemos dizer que a razão última pela qual Deus criou todas as coisas do nada um dia era para que ele pudesse revelar a glória da sua graça perfeitamente na cruz, em seu Filho, numa sexta-feira há 2000 anos atrás. Então o sofrimento da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do absolutamente inocente, infinito, santo e perfeito Filho de Deus, por pecadores miseráveis, que mereciam somente a justiça de Deus, ou seja, a sua ira, levados à glória, de tal maneira que eles manifestem como ninguém, como os anjos não podem manifestar, a beleza de Cristo como Cordeiro que tira o pecado, como Cordeiro que propicia a ira, leva à glória eterna, a mais absoluta demonstração da beleza de Deus, do que qualquer outra coisa que pudesse existir no mundo, do arcanjo Miguel, a coisa mais preciosa no Jardim do Éden, ou a maior beleza na eternidade. Então aquele foi o momento, a sexta-feira para a qual o mundo inteiro foi planejado, não é? Ao conceber um universo onde fosse possível revelar a glória da sua graça. Quando Deus concebeu o universo, o plano é esse: eu vou revelar a glória da minha graça. E não existiu nenhum outro plano. Em nenhum momento alguma outra coisa estava na mente de Deus a não ser aquela sexta-feira e toda a tapeçaria em torno disso. Você vai ver tudo que Deus vai revelar a Moisés no início é simplesmente o desenvolvimento daquilo que estava na mente de Deus na eternidade. Cada sacrifício, cada animal. Então a glória da graça de Deus, ela é demonstrada no Calvário. É por isso que Paulo disse: eu não vou pregar nada a não ser Cristo este crucificado, porque isto é a razão pela qual Deus fez o mundo. Então tudo que levou até aquele momento, incluindo a queda, incluindo todo o sofrimento que isso trouxe, incluindo, por fim, aquele instante horrendo, que nunca mais será esquecido, era o plano que manifestava a glória da graça de Deus e a sua justiça infinita. As duas coisas que aquela parábola mostra. Agora você pensa, por que Deus fez assim? Ele vai te responder: eu não posso fazer o que quiser do que é meu. Manifestar a glória infinita do meu Filho é mal aos teus olhos, é manifestar a única coisa que realmente é boa. Só o que revela isso é bom, o que não revela isso é mal. Então, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Essa é aquilo que está no centro de toda a teologia bíblica. Apocalipse 13, 8, diz assim: e adorá-la-ão, a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, não é? Ou seja, antes que o mundo fosse criado, antes que começasse Gênesis 1:1,
No princípio Deus criou os céus e a terra. Já existia um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro é Cristo crucificado, é o livro, o livro do Cordeiro que foi, o livro da vida do Cordeiro que foi morto, podia ser o livro da vida de Cristo crucificado. É a mesma coisa. Então, antes que ele fizesse o mundo, ele tinha em vista Cristo crucificado. Esse é o primeiro pensamento. Não é? Esse é o pensamento que dá origem a todas as coisas que são feitas, porque a ideia é manifestar essa glória infinita em Cristo. Portanto, o sofrimento de Jesus nunca foi uma reflexão posterior. Todas as reflexões, nós podemos dizer, são posteriores, não no sentido de sequencial, de tempo, né? Já que estamos falando da mente de Deus, mas elas são aquilo que vai ser feito para que essa realidade se manifeste. Então, toda a criação e todas as coisas, ela aponta só para isso. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um livro chamado Livro da Vida de Cristo que foi morto na cruz, ou o Livro da Vida do Cordeiro que foi morto. Então essa é a perspectiva da criação. Essa é a razão porque esse universo imenso existe. E a razão porque todas as coisas existem, de arcanjos ao animal mais simples que você possa conhecer. Então, quando você olha para 2 Timóteo 1,9, a Bíblia diz assim: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação em graça que nos foi dada, isto é, Ele nos deu esta graça em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Graça, Ele deu isso. Você vê, é aquilo que Ele fez lá na parábola, ela resume realmente tudo. Em Cristo Jesus, antes do início dos tempos. Algumas traduções aqui falam antes dos tempos eternos, ou seja, antes que qualquer coisa tivesse sido criado, antes que nós existíssemos para pecar, antes que qualquer tipo de queda tivesse acontecido, Deus já havia decretado essa graça em Cristo, essa graça comprada com sangue na cruz, e graça que sobrepujou o pecado e que ia propiciar o pecado e que mostraria a glória da graça de Deus. Portanto, existe esse livro da vida do Cordeiro que foi morto, o livro da vida de Jesus Cristo que foi morto na cruz, e existe a graça fluindo para pecadores indignos antes da fundação do mundo. Você vê o texto diz, nós fomos salvos nele e essa graça foi dada a nós antes dos tempos eternos. Tudo que a Bíblia diz que aconteceu antes dos tempos eternos, o Cordeiro que foi morto antes dos tempos eternos, a graça que foi dada a nós antes dos tempos eternos. Quando a Bíblia fala todas essas coisas no passado, então quando você vê a sequência da corrente de ouro em Romanos, os que conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, tudo no passado. Quando a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, é óbvio que ele não foi morto antes da fundação do mundo, se ele morreu há 12.000 anos. Mas ele morreu antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que as coisas aconteceram antes da fundação do mundo, ela está dizendo que as coisas aconteceram na mente de Deus. E uma vez tendo acontecido na mente de Deus, não há nada que possa impedir que elas vão acontecer no tempo, na história, que é o tempo que Deus criou, que é o mundo que Deus criou para exatamente tudo que estava na sua mente acontecer. Portanto, quando a Bíblia diz que nós somos escolhidos, predestinados e Ele nos salvou em Cristo antes da salvação do mundo, porque nós fomos salvos na mente de Deus, e o que acontece na mente de Deus é tão certo quanto o que acontece no tempo. Então, se Jesus morreu na mente de Deus antes da fundação do mundo, isso é tão certo quanto ele morreria há 12.000 anos atrás no Calvário. E o Novo Testamento, João usa uma palavra que não aparece em outros lugares, mas a palavra é assassinar, porque há uma diferença, não é? Quando a Bíblia diz não matarás, está falando não assassinar, é algo específico. Há mortes que não são assassinatos, não é? E assim, aqui temos o sofrimento, o assassinato do Filho de Deus, na mente de Deus, no plano eterno de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus, queria sofrer essa morte por assassinato na cruz. Esse era o plano, e esse era o objetivo da criação.
É sobre isso que Moisés vai falar quando ele começa a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, porque isso é, na verdade, a razão pela qual Deus criou o mundo, a revelação da grandeza, da glória, da graça de Deus, e essa revelação seria a morte do melhor ser que existe, do ser que contém toda a glória, toda a beleza infinita, que é o seu próprio Filho, por milhões de pecadores indignos que merecem a justiça de Deus, para que no final haja a justiça e a misericórdia de Deus. Mas a glória de Deus que é manifestada em sua justiça será maravilhosa, mas na verdade aquilo que mais manifesta a glória, a beleza de Deus é a glória da sua graça. Então o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus na história é a melhor manifestação possível da glória, da graça de Deus, e essa é a razão pela qual Deus vai criar o mundo, vai criar o universo. Efésios 1, de 4 a 6, Paulo diz assim: Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Então o objetivo de toda a história da redenção é apenas, o louvor da glória da sua graça. Ele diz: não é lícito eu fazer o que quiser do que é meu, e eu não vou mostrar aquilo que manifesta mais a beleza infinita da minha glória, e aquilo que manifesta mais isso é a beleza da glória da minha graça. Então tudo que eu faria para manifestar isso, a graça. As doutrinas da graça, elas são a razão pela qual Deus criou o mundo, porque através da graça Ele determinou mostrar a sua beleza, porque em sua mente perfeita, essa é a única coisa que mostraria mais plenamente a sua beleza. Então repare que nesse verso, por 2 vezes, Paulo diz que esse plano aconteceu nele, em Cristo, ou por meio de Cristo, antes da fundação do mundo, na mente de Deus. Ele diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, Deus escolheu um povo, escolheu homens. Por isso Jesus disse: eu oro por aqueles que tu me deste, não oro pelo mundo. No verso 5 e 6 ele diz que Deus nos predestinou e que a nossa adoção foi por meio de Cristo, antes da fundação do mundo, e ele diz o objetivo: para o louvor da glória da sua graça. Significa dizer que em Cristo nós fomos escolhidos e que nossa adoção deveria acontecer por meio de Cristo somente. E, de acordo com Paulo, Cristo sofreu como Redentor para que nós pudéssemos ser adotados como filhos, como está em Gálatas 4, 6, que diz: e porque seus filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você vê, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Nessa adoção, ela não poderia acontecer como as adoções aqui são feitas, não é? Ela só podia acontecer através da morte do ser mais precioso do universo, Cristo. Portanto, Paulo quer dizer que ao nos escolher em Cristo, ao planejar nos colocar em Cristo e nos escolher em Cristo e nos adotar em Cristo, planejar isso era planejar o sofrimento e a morte do seu Filho antes da fundação do mundo. Era planejar a cruz. E Efésios 1, 6, 12, 14 deixa claro que o objetivo desse plano era apenas: o louvor da glória da sua graça. Esse é o objetivo de Deus. Ele planejou o sofrimento e a morte do seu Filho antes que o mundo existisse. Em Apocalipse 5, 19, 12, nós temos como o ápice daquilo que a criação foi feita para manifestar, se revelando, e as hostes celestiais na eternidade futura, elas adoram exatamente o Cordeiro que foi assassinado, como estava na mente de Deus antes que a primeira coisa no universo fosse criado, antes que o primeiro anjo que agora está cantando aqui, e os homens que agora estão cantando aqui, e o universo existisse. E a Bíblia diz: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, milhões de milhões e milhares de milhares. Ele está falando sobre um número incontável, né? Proclamando:
em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, que foi assassinado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e o louvor. Ou seja, toda a hoste celestial, tanto de anjos quanto de redimidos, centralizam seu culto não simplesmente no Cordeiro. Não é que o culto é em torno de Cristo, não é que o culto é sobre Cristo. Mas o culto é centralizado no Cordeiro que foi morto. É centralizado na cruz, naquilo que Paulo fez, o único objeto da sua pregação, Cristo e este crucificado. Em Apocalipse 15:13, eles ainda cantam esse hino. Então, nós podemos dizer que o centro do culto no céu é a cruz. O centro de tudo que Deus fez quando Ele decretou criar todas as coisas, era esse o objetivo, a cruz. Ou seja, de uma eternidade e outra eternidade, tudo é sobre o Cordeiro que foi morto, porque isso manifesta mais a glória de Deus, porque Deus, em sua sabedoria, sabe que aquilo que manifestaria mais a sua glória é a glória da sua graça. Então os anjos e todos os redimidos vão cantar a respeito do sofrimento do Cordeiro, da ira do Pai sobre o Filho. O sofrimento do Filho de Deus nunca será esquecido. Será a única coisa, na verdade, no qual será o centro de todo o nosso culto, o maior sofrimento na história. Isso não é um pequeno pensamento posterior de Deus, esse é o plano de Deus pelo qual Ele criou o mundo. E quando uma coisa está na mente de Deus, como eu disse, aquilo sempre é falado como se já tivesse acontecido. É o livro do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Tudo mais é feito em razão desse plano. Qualquer coisa que você não ligue a isso, você não está fazendo direito. Dizer que a glória da graça, as doutrinas da graça, a soberania de Deus em fazer o que Ele quiser para manifestar aquilo que mais manifesta a sua glória, não é o centro de tudo que Deus faz, é algo periférico, ou é algo que não é fundamental, é simplesmente perder tudo que a Bíblia é. A revelação da glória da graça de Deus, no sofrimento do seu Filho amado, é o objetivo, a criação de tudo aquilo que redundou na história e na eternidade. E o livro de Gênesis, quando começa, ele demonstra, ele quer começar a ensinar a nós, tudo isso que eu falei, que nós só vamos chegar em Apocalipse. Ele quer mostrar a nós a extraordinária demonstração dessa soberania de Deus. Deus chamou a existência, a criação, nós sabemos o motivo já, nesse breve resumo, e ele fala, ele já na criação aponta para a redenção, já que essa é a razão pela qual ele criou o mundo, para que o Cordeiro fosse morto, e você vê que Gênesis começa então colocando todos os holofotes sobre a soberania de Deus. Em Gênesis, Moisés registra a primeira estupenda demonstração da soberania de Deus na criação. Deus não olhou para baixo ou para o túnel do tempo, vendo o universo evoluir do nada, vendo histórias acontecerem e pensou, vou usar aquilo outro, vou usar aquilo, e aconteceu aquilo lá, porque quem criou o futuro que Deus vê? A Bíblia diz assim em Atos 17:28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, toda a teologia arminiana se baseia no fato de Deus olhar para o futuro e tomar decisões. Mas isso tudo só pode ser um absurdo, né? Porque quem teria criado o futuro que Deus está vendo? Nós vimos que todo futuro, de uma eternidade a outra, é o que Deus decretou. É o que foi falado no passado. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. As pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O futuro que Deus olha, quem teria criado um futuro para que Deus tomasse decisões? Então Deus não pode olhar para o futuro para tomar decisões, porque o futuro são as decisões que Deus tomou. O presente que nós estamos vivendo são as decisões que Deus tomou. A cruz são as decisões que Deus tomou. Deus não olha para o futuro para tomar decisões. Cada parte do futuro, eternamente, são as decisões que Ele tomou. Então, uma teologia que é baseada em Deus olhar para o futuro, criado por outro, sei lá o quê? Pela evolução, um futuro criado por outro ser, que Deus tem a capacidade de olhar e enxergar o futuro e tomar propósito, começa
no nascedouro sem nenhum sentido, pela razão que Deus fez todas as coisas. Então, nunca Deus pode olhar para o futuro para tomar decisões, porque o futuro são as decisões que Deus tomou, de tal maneira que elas podem ser ditas no passado, porque aconteceram na sua mente, e porque aconteceram na sua mente, vão acontecer no futuro. O futuro são as decisões que Deus tomou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Nós somos aquelas pessoas que não fizeram nada, não é? E quer demonstrar graça, e outros ele vai demonstrar justiça. Os homens naturais, como eu disse, como na parábola, sempre vão reclamar, mas ele vai dizer, é mal aos seus olhos eu ser bom, eu sou injusto com alguém, eu fui injusto com alguém não recebeu o que merecia, e outras pessoas não receberam a minha graça infinita. Então, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação em graça, ou seja, não por nada que nós tenhamos feito. Esta graça foi dada a nós em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, Deus não olha para o futuro é o que Deus... São os pensamentos de Deus. Deus não olha para o futuro para tomar decisões. O futuro são as decisões de Deus. A cruz foi a decisão de Deus, cada ponto é a decisão de Deus. Ele não previu uma grande explosão, um Big Bang, para depois adotar, ver o que os caóticos efeitos iam criar e pensar, vou poder usar aquilo, vou poder usar aquilo outro. Em vez disso, Deus falou intencionalmente, produzindo tudo do nada, com a sua palavra, para que o intuito do seu coração, manifestar a glória da sua graça, acontecesse. E quando ele fez isso, quando Deus resolveu criar, ele não estava sob nenhuma coerção, não havia nenhuma pressão externa sobre Deus, porque não existia nada externo a ele. Antes, seu ato de criação exibiu magnificamente a sua soberania imperial, você vê, porque Deus criou, porque ele passou a eternidade inteira sem criar, mas com todas as coisas na sua mente. Nenhuma restrição externa pode ser imposta à suprema autoridade de Deus. Não existia nada externo, só existia Deus. Nenhum poder podia se opor a Deus. Não existe nenhum poder, só Deus é poder. Não existia nada externo que merecesse ele agir, porque não existia nada externo a ele mesmo. E interiormente ele era perfeito. Ou seja, a suprema autoridade de Deus simplesmente é imposta, antes e depois da criação. Antes da criação, você vê, nada pode impedir, porque não existe Satanás, não existe anjos caídos, e não existe nenhum homem, não existe nada. Tudo que vai existir é o que Deus vai decretar que exista, e é aquilo que vai levar ao seu propósito final, a cruz, e é aquilo que vai manifestar a glória da sua graça eternamente. Então é impressionante o encantamento que deve haver no nosso coração sobre a extraordinária soberania de Deus anterior à criação. Nosso coração deve ficar completamente extasiado com a soberania de Deus durante a criação, e a soberania de Deus depois da restauração de todas as coisas, como o grande cântico, pois teus atos de justiça se fizeram, ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu santo nome? Mas você vê, antes da criação, há essa extraordinária soberania de Deus, que é anterior a tudo isso. Na grandiosa expansão, a gente pode dizer, da eternidade, que se estende antes de Gênesis 1:1, há uma eternidade para trás. Uma eternidade sem fim, uma eternidade que nunca teve começo. Nessa grandiosidade e nessa grandiosa expansão, não existia universo. E a criação existia apenas na mente do Criador, com o propósito que estava na mente do Criador. Em sua soberana majestade, Deus permanecia, então, antes de criar qualquer coisa, quando toda a criação estava apenas na sua mente, Deus permanecia o quê? Sozinho, não por um tempo, porque não há tempo, eternamente. A nossa linguagem, ela falha, aquele remotíssimo período ou tempo anterior à criação de todo o universo, de todas as coisas
que mostrariam essa glória da relação infinita do Pai, do Filho e do Espírito. Então, nesse longo período, que nós só não temos como falar, a não ser sem ser falar assim, longo período, longo tempo, ainda que não existisse tempo, não havia anjos para louvarem a Deus. Deus não precisa de anjos para louvarem a Deus. Eternamente ele existiu sem anjos para louvarem a Ele. Nesse tempo infinito, antes da criação, não havia criaturas para ocuparem a sua atenção. Deus não precisa de algo externo para ocupar a sua atenção. Ele é completamente completo nele mesmo. Não havia, pensem, não havia nessa eternidade nenhuma oração para ser respondida. Não havia um universo para ser mantido. A Bíblia diz que Jesus mantém todo o universo pela palavra do seu poder, mas não havia nenhum universo para ser mantido pela palavra do seu poder. Não havia nenhum rebelde para ser trazido à sujeição em sua justiça, e nenhum rebelde para ser manifestada a sua graça. Então Deus eternamente estava só no meio desse, entre aspas, para nós, pavoroso silêncio do seu vasto universo mergulhado no nada. Não é? Mas nesse tempo, se é que nós podemos usar essa palavra, eu disse que sempre ela não é adequada, mas sempre nós não podemos usar outra coisa, Deus poderia criar ou não criar. Deus poderia passar uma eternidade sem criar como passou, ou poderia criar, e tudo dependeria simplesmente do seu bel prazer, do seu beneplácito, de quando ele quisesse fazer algo. Poderia criar como? De qualquer maneira que ele quisesse, para qualquer propósito que ele quisesse. Nós vimos claramente qual o propósito pelo qual criou. Mas você vê, ele podia criar ou não criar. Deus podia infinitamente continuar sem nunca criar nada, porque você vê que nada externo a ele pode dar nada a ele. Ele poderia criar um mundo, um universo ou 1 milhão de universos. E o que poderia resistir à vontade de Deus? Se ele decidisse uma coisa, outra ou outra, quem poderia dizer o que fazes? Não é? Como ele mesmo diz. Ele poderia chamar então a existência bilhões de criaturas diferentes, não é? E colocá-las numa posição de igualdade, todas elas, sem exceção, dando a todas elas as mesmas faculdades, dando todas elas um ambiente comum, um ambiente igual, uma esfera de existência igual. Ou Deus poderia fazer o quê? Deus poderia criar bilhões de criaturas, cada uma diferente das outras, e que não tivessem nada em comum, a não ser o fato delas serem criaturas. Que elas fossem totalmente diferentes, ele podia, se quisesse, mas que elas tivessem só essa coisa em comum, elas são criaturas. E quem estava lá para dizer a Deus, não, se criar tem que ser tudo igual, se criar tem que haver uma uniformidade, se criar, todas elas vão ter que ter a mesma faculdade, as mesmas coisas, a mesma mente, a mesma... Ninguém. Deus nunca teve conselheiros. Por isso que Paulo diz em Romanos 11, 33, 34, né? A profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ninguém, nada. Se aprovesse a Deus, ele poderia chamar a existência um mundo tão imenso, não é? Que as suas dimensões ficavam completamente fora da possibilidade de nós sondarmos. O universo é tão imenso assim, não é? Mas se ele quisesse, ele poderia criar também organismos tão pequenos que nada senão o mais poderoso microscópio pudesse enxergá-lo. Ou Deus podia criar todas as coisas a partir de átomos que nada nunca vai enxergar. Só teoricamente nós vamos falar a respeito deles, porque não há nada que nós possamos fazer que possa de fato enxergá-los. E ainda partículas menores que essa. Então Deus tem o direito de criar de um lado um exaltado serafim, dando a ele essas capacidades incríveis para nós, essa posição exaltada no seu trono,
Ele tinha o direito de criar o arcanjo Miguel, colocando ele sobre todas as criaturas que ele criou, ou esses serafins exaltados para refulgirem no trono da sua glória. E ele também podia criar uma barata, um inseto, um besouro. Quem ia dizer para ele, não pode, por que alguém será Miguel e o outro será um besouro? Por quê? Por quê? Eu não posso fazer o que quiser do que é meu? Eu não posso fazer isso? Eu sou obrigado a criar todos iguais? Todos com as mesmas faculdades? Com a mesma glória? Com o mesmo brilho? Eu não posso criar um serafim e um macaco? Eles têm uma coisa em comum, eles são criaturas, eles recebem a vida de mim, mas as faculdades deles são totalmente diferentes. Eu não tenho que criar seres todos iguais, com as mesmas faculdades, todos eles são criaturas, e todos eles têm que manifestar a beleza da minha glória. E todos eles têm que fazer parte desse grande conjunto, que vai mostrar a coisa mais gloriosa sobre quem Deus é, a morte do meu filho na cruz. Ou seja, ninguém vai poder dizer assim, não é justo. Por que aquele ali vai ser um besouro e aquilo lá vai ser um arcanjo? Deus vai responder como na parábola, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Não é bom o besouro que eu criei? Não é belo? Não manifesta a minha glória? E o serafim que eu criei também não faz isso com as suas altas faculdades que eu dei a ele? Foi isso que aconteceu na parábola, né? Ele diz, eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quiser do que é meu. Se o poderoso Deus preferir ter uma imensa gradação no universo, se ele preferiu ter essa gradação gigante, imensa, de um inseto até um serafim, então ele vai fazer. E todas essas coisas vão cooperar para aquilo que ele quer fazer e manifestar. Então, do mais alto ser angélico ao rastejante réptil, do mundo, do universo enorme a um único átomo, ou às partículas menores, aos neutrinos, ele vai fazer coisas grandes e pequenas. Ele não tem que fazer coisas iguais, ou colocar numa situação de igualdade, do macrocosmo ao microcosmo. Em vez de fazer tudo uniforme, tudo igual, ele vai fazer como ele quiser, e quem estará lá, ou quem estava lá para questionar o seu soberano arbítrio? Só Deus é livre. Só Deus tem um arbítrio livre. Ele diz, eu farei toda a minha vontade. E toda a minha vontade vai culminar na morte do meu filho na cruz. E tudo isso vai glorificar para sempre a glória da minha graça. E será um motivo da adoração por toda a eternidade no universo que eu criei. Então, a deslumbrante demonstração da soberania de Deus na criação é a primeira pincelada que Moisés dá sobre o seu direito de governar em todas as coisas, em todas as gradações, em como ele manifesta a sua glória, a sua graça em justiça, a sua glória em justiça e em graça. Deus, então, que mandou a luz aparecer no primeiro dia da criação. Você vê, as questões de salvação e as questões da criação são totalmente soberanas. Deus cria como quer, Deus salva como quer. Deus cria o que Ele quer, como Ele quer, e salva quem Ele quer, como Ele quer. Deus determina que algo será um besouro e algo será um serafim. E Deus determina as questões de salvação da mesma maneira. Deus que mandou, naquele dia primeiro, que houvesse luz, aparecer no primeiro dia da criação, Ele mesmo faz a mesma coisa na salvação. Sempre a mesma coisa, sempre é sobre a soberania de Deus, sempre são sobre as doutrinas da graça, sempre para mostrar a sua glória infinita em seu Filho. Então, logo ele mandaria o Evangelho brilhar no coração que ele quiser. Assim, Paulo diz assim, em 2 Coríntios 4, 6, ele diz que o Deus desse mundo cegou os homens para ver a glória do Evangelho, né, de Deus. Mas a Bíblia diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Paulo está falando sobre Gênesis 1,
Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o Deus que disse haja luz naquele dia, é o mesmo Deus que no tempo certo diz haja luz no momento que Ele quer. Deus que separou as águas no segundo dia, também produziu esse infinito abismo de separação entre os pecadores. Deus nunca teve nada que pudesse impedir os seus atos soberanos, e nunca pediu conselho a nenhuma criatura, porque todas as coisas que Deus decretou antes que as coisas existissem. Como eu disse, Deus nunca olha para o futuro para tomar decisões, o futuro são as decisões que Deus tomou. Então, o Deus que juntou as águas no terceiro dia, é o Deus que juntou para si pecadores no momento certo, da maneira adequada. O Deus que criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, é o Deus onipotente que criou, quando quis, a fé salvadora no coração daqueles que Ele chama soberanamente. O Deus que começou a criar o reino animal no quinto dia, por sua graça, enviaria seu Filho. Ele criou o reino animal, mas Ele enviaria o seu Filho no mundo um dia, soberanamente, como o Cordeiro de Deus, como o leão da tribo de Judá. Não é? Todas as coisas são criadas para isso. O Deus que criou Adão e Eva no sexto dia, logo recriaria no segundo Adão aqueles que, pela maneira com que eles são criados, muito maior do que como o homem foi criado inicialmente, mostraria para sempre a glória da sua graça. E sua livre graça realiza tudo em Gênesis e tudo na salvação dos homens, e sempre sem consultar ninguém. Por isso Paulo diz, Ele escolheu os piores, escolheu os que nada são, para que ninguém se glorie diante dele. Tudo é sobre manifestar a sua glória, mas aquilo que mais manifesta a sua glória é a cruz. Então, no primeiro dia ele disse, haja luz. E eu vou continuar daqui no domingo que vem. Nós vamos olhar para aquela parábola e vamos continuar olhando como ela realmente resume tudo o que a Bíblia diz. Você vê, Deus podia fazer tudo de uma maneira ou de outra, mas é inquestionável quando Deus escolhe, como não há nenhum tipo de impedimento, e como Deus é totalmente soberano na salvação, na criação, no plano eterno, e como Ele decretou todas essas coisas em sua mente infinita, antes da fundação do mundo. Tudo que nós chamamos de futuro, mesmo que foi o passado, e que será que é o nosso presente, será o futuro, são simplesmente aquilo que Deus, as decisões que Deus tomou. Deus podia criar, nós vamos olhar isso depois, Deus podia criar o mundo de uma maneira, num comando só, não é assim? Se faça tudo. Ia fazer se Deus quisesse, mas Ele não quis. Ele quis haja luz. Ele quis criar as coisas por esse processo. Na nossa salvação é a mesma coisa. Deus não precisa de um tempo ou de um lapso de tempo da nossa salvação à nossa perfeição, mas Ele não quis. Como Ele não quis criar tudo assim, faça-se tudo, e tudo ficou feito, como Ele quis haja luz, e Ele começou a colocar o seu plano em andamento, assim em nós Ele quis nos justificar. Ele quis passar anos, ou o tempo que for, nos santificando, mas você vê, e Ele nos glorificará, mas Ele não precisa disso, Ele podia nos glorificar imediatamente. Deus não precisa de um tempo para fazer isso. Deus pode salvar alguém agora e imediatamente chamar ele, e essa pessoa será tão perfeita diante dele eternamente, quanto que alguém passou uns 50 anos no mundo sendo santificado. Deus faz as coisas como Ele quer, não é? E é tudo sobre manifestar a sua glória, e aquilo que mais manifesta a sua glória, que é a glória da sua graça, ou seja, a soberania de Deus e as doutrinas da graça. É sobre isso que a palavra de Deus é. E nós vamos ver que é como aquela parábola resume toda a Bíblia, e como Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, toda a Bíblia fala sobre a mesma coisa, sobre os atos poderosos de Deus para manifestar a sua glória infinita em seu Filho, para que isso seja o cântico eternamente de todos aqueles que Ele quis salvar
para manifestar a sua glória, e que todas as pessoas, independente de que o homem goste ou não, como na parábola, ele vai dar sempre duas coisas: justiça e misericórdia. Ele nunca vai dar injustiça. No final daquela parábola, os homens estão recebendo justiça e misericórdia, e ele não está usando nada que é de ninguém. Ele está dizendo: não é bom aos seus olhos eu fazer o que eu quiser do que é meu. Essa sempre será a resposta de Deus a quem quiser questionar a sua soberania, ou quem achar que cada pincelada da Bíblia não é sobre a mesma coisa. Moisés começa a pincelar a soberania e as doutrinas da graça, e depois isso vai passar a outro, e o pincel vai passando de mãos em mãos, mãos líricas como a de Isaías, e mãos profundas como a de Paulo, mas cada um deles, as pinceladas que eles dão a respeito da mesma coisa, as doutrinas da graça, a soberania de Deus, apontando para o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Pai, obrigado por esta manhã.